Olá, terceirão, bom dia. Como prometido para a aula de hoje, o vídeo é sobre orações condicionais, if clause. E aí eu vou mostrar para vocês os outros tipos de oração condicional. Na aula que tivemos online, remota, nós vimos a primeira condicional. Vimos a primeira condicional relacionada aos alimentos, a mitos, em relação à nutrição. Agora nós vamos ver diversos temas, diversos tópicos. Infelizmente eu não consegui montar um slide temático, com um único assunto, as orações com um único assunto. Então nós vamos ver aqui mais a parte gramatical mesmo, tá certo? Então vamos começar. As orações condicionais, expressam a dependência entre uma circunstância ou uma condição e um fato ou resultado. Então, essas circunstâncias, elas podem ser presentes, passadas ou relacionadas ao futuro. Então, quando eu estiver trabalhando com as orações condicionais, eu vou observar que haverá sempre uma oração principal e uma oração condicional. A oração condicional é uma oração subordinada. Então, quando vocês estão estudando, lá em português, as orações subordinadas, vocês estudam as orações subordinadas adverbiais condicionais. Então, esse é o tópico aqui da aula, tá? As orações subordinadas condicionais. Então, quando eu quero expressar, uma condição, e qual seria o resultado caso aquela condição fosse cumprida. Então, a oração condicional, ela pode vir antes ou depois da oração principal. Eu mostrei isso para vocês já na nossa aula remota. E aí vai sempre ser necessário o uso da vírgula, caso essa oração principal venha no começo da frase. Então, aqui eu tenho um exemplo, If he wants to pass, he has to study. Então, se ele quer passar, ele tem que estudar. Então, veja que a oração condicional, If he wants to pass, a condição foi colocada antes, ela foi colocada no começo. Por isso que eu tenho aqui o uso da vírgula. E he has to study vai ser a oração principal. A oração que estabelece o resultado, Então, dada a condição de querer passar, o resultado é ter que estudar. Então, é assim que se organiza as orações condicionais. A palavra caso, em português, que nós usamos para expressar a condição, ela também é traduzida por if. Então, se eu quero expressar assim, caso chova hoje, ficarei em casa. E nesse caso, a gente vai usar o subjuntivo em português. Mas o subjuntivo não existe o modo subjuntivo especificamente em inglês, Essa expressão do subjuntivo em português é dada através dos tempos verbais de inglês que nós já conhecemos mesmo. Então, nessa oração, If it rains today, caso chova hoje, eu posso traduzir por se chover hoje ou por caso chova hoje. Então, observe que rains eu posso traduzir por chover ou chova, I will stay at home. Eu vou ficar em casa. Então, veja o que acontece. O verbo aqui, ele tá em inglês, o tempo verbal em inglês aqui, a tense, the tense in English, e simple present, tá no presente simples em inglês. E aí, por que tem essa letrinha S? Lembrando a regra, que eu tenho que conjugar o verbo no simple present na terceira pessoa, especificamente. Então, como it é a terceira pessoa do singular, então faz-se necessária a presença da letrinha S. E essa letrinha S vai ajudar vocês a reconhecer que o verbo está no simple present, porque é uma marca, do simple present, além de do e das para as formas interrogativas e negativas, a presença da letrinha S no verbo é uma marca do simple present,
ok? Então, o que é que a gente está falando aqui, né? Que a oração condicional vai ser expressa aqui com if. Existem outras formas também de expressar essa condição que nós vamos ver mais para frente na continuação dos slides. Então, as orações condicionais, elas são classificadas em 3 tipos. As orações condicionais são classificadas em 3 tipos, né? First conditional, second conditional and third conditional. Para cada uma desses tipos de oração, nós temos uma combinação verbal específica. E aí vocês devem atentar para essa combinação verbal. Então, vamos falar da first conditional. First conditional, what is likely to happen? O que é provável de acontecer, né? Então, dada uma determinada condição ou circunstância, é provável que aconteça tal coisa. Ou sempre acontece tal coisa. Então, como que vai ser a formação? Eu vou ter, na oração condicional, a presença do presente simples, né? Eu vou ter the simple present tense on the conditional clause and simple present in the main clause. Então, eu vou ter presente simples e presente simples, tanto na oração principal quanto na oração condicional. Observem que eu vou estar colocando aqui em cima sempre a condicional vindo na frente. Mas vocês vão ver exemplos, né, em que a oração principal vem na frente. Então, prestem atenção em que tempo verbal vai estar na condicional, ok? Então, quando que eu uso essa construção de simple present plus simple present? Quando eu quero expressar ações decorrentes de leis naturais ou universais. For example, fish die if they stay out of water. Os peixes morrem se eles ficam fora da água, ou se eles ficarem fora da água. Então, isso não é uma verdade sempre. Dada a condição do peixe, né, ficar fora da água, ele sempre vai morrer. Other example. We have, if you heat water to 100 degrees Celsius, it boils. Se você aquece ou esquentar, né, a água a 100 graus Celsius, ela ferve, né? Então, isso é uma verdade sempre, né? É uma lei natural, uma verdade científica. Então, eu vou expressar com simple present and simple present, ok? Outra situação expressa pela first conditional, né? São situações gerais que são sempre verdade. Quer dizer, dada aquela condição expressa pela oração condicional, obtém-se um resultado determinado. If you press the button, the machine started to work. Então, essa não necessariamente é uma lei científica, né? Mas, se você pressionar o botão, a máquina começa a funcionar. Se você apertar o botão da TV, ela vai ligar, né? Ou ela liga. Então, assim, expressa dessa maneira, né? If you press the button of the TV turn on. A TV liga. Então, eu vou estar colocando uma situação que sempre acontece. If you touch the car, the alarm goes off. Se você tocar no carro, o alarme dispara. Então, são situações que sempre têm o mesmo resultado. É possível o uso do imperativo na oração principal para dar instruções, aconselhar ou ainda falar sobre possibilidades no futuro, caso a condição expressa se cumpra. Então, quando eu quero fazer assim, né, no sentido de dar uma ordem, dar uma instrução, aí já vai ser um tempo verbal para nós diferente, mas que em inglês vai parecer a mesma coisa, que é o uso do simple present na oração condicional, né? Simple present na oração condicional, e do imperative na oração principal. Por que eu disse que em inglês vai parecer a mesma coisa? Porque o imperativo em inglês
é o uso do verbo na sua forma básica, sem nenhuma terminação, né? Que fica muito parecido com o simple present. Eu vou entender que o verbo está no imperativo pelo contexto, mas não por uma terminação específica no verbo, né? Não tem essa marcação de imperativo em inglês. Então, pode parecer, né? Assim, se você não traduzir a frase, vai parecer que o verbo está no simple present também. Mas pelo contexto, você vai entender que ele está no imperativo, ou seja, dando um comando, né? If you want to come with us, put on your sweater. If you want to come with us, put on your sweater. Então, se você quer vir conosco ou com a gente, ponha seu blusão. Então, observe que a oração condicional if you want to come with us, o verbo está no simple present, want to come, né? O básico aqui é o want, se você quiser. E aqui, put on, coloque, né? Seu suéter ou seu blusão, ponha. Você vai ter o verbo aqui, ó, só puramente o verbo, sem presença de sujeito. Essa é a grande marca do imperativo, né? Não tem presença de sujeito e o verbo está na sua forma básica. Então, isso também é construção, né? Combinação verbal da first conditional. Então, esse é o terceiro uso, né, da oração da first conditional, né? Quando você quer dar uma ordem, um comando. So, other examples. Please call me if you have any problems. Aqui veja que a oração condicional não está no começo, né? A oração condicional ó, já está no final. Logo, eu não preciso usar a vírgula. Eu só uso a vírgula se a oração condicional estiver no começo. Então, por favor, me ligue ou ligue para mim se você tiver algum problema, né? If you have any problem, aqui simple present, se você tiver, call me, ligue para mim. Então, aqui, call me, é que eu estou dando o comando, então é nesse caso que o verbo está no imperativo. If you need any help, talk to the supervisor. Se você precisar de ajuda, fale com o supervisor. Então, if you need help, aqui está expressa a condição, né? E está no simple present. E talk to the supervisor, eu vou ter aqui talk, o fale, aí vai estar no imperativo, tá certo? Então, essas são as combinações da first conditional. Eu vou ter simple present plus simple present, or simple present plus imperative. That's right? So, let's go on. First conditional, a future possible. Então, para expressar um outro caso, né, da first conditional, é quando eu quero expressar um futuro possível, né? Então, eu tenho aqui outra combinação, né, de tempo verbal, mas ainda na first conditional. Então, expressa situações ou ações possíveis ou prováveis de acontecerem no futuro. So, look at these examples. If it doesn't rain, I will go to the beach. To the beach. Se não chover, irei para a praia. Então, aqui doesn't, né? Eu tenho o auxiliar da forma negativa do simple present. Só que agora eu tenho o simple future. Qual é a minha marca do simple future? O verbo auxiliar, o will. Né? Então, isso aqui vai ser muito fácil para vocês reconhecerem, tá? Só lembrar que o will é a marca do simple future in English. Other example, if you don't study, if they don't study, they won't have good grades. Então, se eles não estudarem, eles não tirarão boas notas. Observe que o futuro aqui agora foi marcado com won't. Aí nós já estudamos ano passado, né? Won't é a abreviação de will not. Então, preste atenção aqui, né? Nessa forma de futuro, a forma negativa, para você não esquecer, porque é o will na forma do presente
e a forma abreviada de will not se transforma em won't. De novo aqui o auxiliar, o da negativa, do presente, que a gente já conhece bem, que é do e does, os auxiliares do simple present. Então, aqui eles foram usados porque aparece na forma negativa, tá certo? Então, a combinação aqui de tempo verbal foi simple present plus simple future, ok? To express a future possible, sorry. Outras combinações de tempos verbais também da first conditional, né? Present perfect plus simple future. Então, observe que não deixou de ser o presente mais o futuro. Só que esse presente foi expresso especificamente, né, com o present perfect, que é muito fácil de reconhecer porque ele tem o auxiliar has para a terceira pessoa, he, she, it, e have para as demais pessoas. Então, if he hasn't learned about his father yet, I will tell him the bad news. Então, se ele ainda não aprendeu sobre o seu pai, eu vou lhe contar as más notícias. Então, eu tenho aqui o hasn't learned como present perfect. Auxiliar has e verbo no past participle. Então, nós estudamos isso também ano passado, present perfect and past perfect ano passado. Então, se você tiver necessidade de rever esse conteúdo, né, os tempos verbais, dê uma estudadinha extra, porque precisa para reconhecer os tipos de condicional. Então, aqui eu tenho o presente perfeito e futuro. Observe que o futuro apareceu na forma abreviada, apóstrofo LL, que é a abreviação de will, ok? Uma outra possibilidade é do simple present. Faltou aqui o T, pessoal. Deixa eu só corrigir aqui. Pronto, coloquei a letrinha T. E aí a gente vai observar que o futuro está expresso não com o will, mas com going to, com to be going to, né? Observe que o verbo to be está aqui, ó, a forma am, a forma abreviada, going to. E nós também estudamos ano passado que o futuro, ele pode, existe o futuro com o will e o futuro com to be going to, né? Que a forma de going to abreviada é gonna. Did you remember? Nós vimos isso ano passado. Então, simple present na oração condicional e the future in the main clause, o futuro na oração principal, só que aqui o futuro com going to. It's possible. It's possible to. If I see Maria, I'm going to tell her how angry you are at her. Então, se eu ver Maria, eu vou contar para ela o quão zangado você está com ela, tá certo? Então, se eu vir Maria, tá certo? Corrigindo aí também o português. Bom, the second conditional. Quando que eu vou usar a segunda condicional? Para expressar ações ou situações improváveis ou hipotéticas, ou ainda imaginárias, no presente ou no futuro. Veja que quando eu estou falando da first conditional, eu estou falando de possibilidades reais, que sempre têm um resultado, ou que podem ter um resultado determinado, que a gente espera que aquele resultado aconteça, né? Ele é provável de acontecer. Já quando eu estou trabalhando com a segunda condicional, eu vou ter uma situação improvável de acontecer, tá certo? Então, a estrutura, a combinação dos tempos verbais é diferente. For example, eu tenho a oração condicional, né? If plus simple past. E a oração principal, eu vou ter would plus infinitive. Substituindo would, ou em vez de would, eu posso ter
um desses verbos modais. Eu posso ter could, might or should, né? Então, pode ser o verbo auxiliar would ou pode ser os verbos modais could, might e should. O verbo principal estará no infinitivo, ou seja, na sua forma básica também. Então, let's see the examples. If I had a dictionary, I would look this word up. Então, se eu tivesse um dicionário, eu procuraria estas palavras. Look up, aqui o phrasal verb, né? Separable phrasal verb, que significa procurar. E would, o verbo auxiliar aqui. Procuraria. Em português, isso é o nosso futuro do pretérito. Então, eu estou combinando passado, que para nós é o quê? Pretérito perfeito ou pretérito imperfeito. Nesse caso, o pretérito imperfeito com o futuro do pretérito. Em português fica bem lógico, né? Futuro é pretérito imperfeito com futuro do pretérito. Então, o que é que faz esse futuro do pretérito em inglês? O auxiliar would, tá? Então, observe, would e o verbo no infinitivo, tá? Aqui é improvável que você procure as palavras no dicionário, porque eu entendo que você não tem um dicionário. É verdade? What would you do if you lost your job? Então, veja a situação aqui hipotética, né? Se você perdesse o emprego, tá? Aqui a oração condicional no final, né? If you lost your job. Se você perdesse o emprego, é uma situação hipotética. Quer dizer, não é tão hipotética assim nos tempos em que vivemos, né? Dada as circunstâncias da pandemia. Mas, dada essa condição assim, que nós vamos torcer para ser improvável, hipotética, what would you do? What would you do? O que você faria? Tá? Então, observe que na oração principal eu tenho aqui, ó, would, e o verbo auxiliar, ou o verbo principal, do, na forma de infinitivo. Então, segunda condicional, simple past, plus would, plus infinitivo, tá? Simple, passado simples, mais would, mais infinitivo, na segunda condicional. Para expressar o quê? Situações improváveis, hipotéticas ou imaginárias. The third conditional é o tipo de oração condicional que se refere a uma condição não realizada no passado, isto é, algo que teria acontecido se um fato anterior tivesse ocorrido. Como a ação não ocorreu no passado, ela é impossível agora no presente. Então, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter if plus past participle in the conditional clause and would have plus past participle in the main clause. Então, fica uma combinação de tempos verbais bem longa em que os verbos auxiliares vão estar presentes. Então, see the example. If he had to drive more carefully, he could have avoided the accident. Se ele tivesse dirigido com mais cuidado, poderia ter evitado o acidente. Então, veja que o past perfect tá aqui, ó, had driving. Como é que é formado o past perfect? É formado com o verbo auxiliar had, passado de has, have, né? Porque no present perfect eu tenho have, has, né? Have, has. Para o present perfect, com as formas de presente do verbo to have. E no past perfect eu tenho had, que é o passado do verbo to have. Então, had mais particípio. Aí o que é que a gente tem que lembrar também? Que existem os verbos irregulares. Então, se você não parou para estudar os verbos irregulares ainda, então essa é mais uma oportunidade para você estudar os verbos irregulares. Porque você vai precisar, para reconhecê-los no simple past, né? Observe aqui, lost. Lost é o passado de lose, que é o verbo perder. Mas se você não estudou os verbos irregulares, você talvez olhe para esse verbo aqui e o veja como um verbo no simple present.
porque você não reconhece que ele é o passado de luz. Então, você precisa de novo estudar os verbos irregulares para que você reconheça o passado e para que você reconheça o particípio, né? Então, para drive, que é um verbo irregular, eu tenho drive, drove and drive-in. Então, aqui está na forma de particípio. O particípio vai ser usado no past perfect e o particípio vai ser usado de novo aqui na oração principal, depois de would have. Então, na segunda condicional, observe, você tem would e o verbo no infinitivo. Na terceira condicional, você tem would have e o verbo no particípio. Então, veja como ficou aqui. He could have avoided. Could apareceu no lugar de would. Ficou could have em vez de would have, que ele poderia ter evitado. Poderia ter evitado o acidente. Então, por que isso se torna agora uma situação impossível? Ele não pode mais evitar o acidente, porque a condição é no passado e ela não se realizou. Se ele tivesse dirigido mais cuidadosamente ou com mais cuidado, então o que é que eu entendo? Que ele não dirigiu com cuidado, né? Se ele tivesse dirigido, então ele não dirigiu. A condição era passada e não se realizou, então o resultado agora se torna impossível, né? Não é mais possível evitar o acidente. Other example, if they had studied during the vacation, they might have passed the examination. Se eles tivessem estudado durante as férias, eles poderiam ter passado na prova. Então, agora eu tive might have passed. Poderia ter passado. A oração principal aqui é o 3 verbos. O verbo auxiliar, que no caso foi o verbo modal, have e particípio, tá certo? Então, tá aqui. E na oração condicional, eu tenho had studied, que é o que? O past perfect. Had mais particípio. Study é um verbo regular, então a forma de particípio se dá com ed, igual ao passado. Para os verbos regulares, o passado e o particípio é feito com a terminação ed. Ok? More attention, certo? Um pouco mais de detalhes sobre esse conteúdo. Nas orações condicionais, o verbo to be no passado tem a forma were para todas as pessoas. Convém salientar, entretanto, que na linguagem mais informal, o was é aceito em vez de were na primeira e terceira pessoas. Então, veja só, o que acontece aqui? A gente tem uma regra que a gente normalmente conhece em inglês e ela aparece aqui de uma forma diferente. A gente aprendeu assim, que a conjugação do verbo to be no passado é a seguinte. Anota aí no seu caderno. I was, you were, he, she, was, we were, you were, and they were. Né? Então, eu só tinha a forma was para a primeira e a terceira pessoa. I was, he, she, it was. Mas o que ele está dizendo? Que nas orações condicionais, a regra é usar o were para todas as pessoas. Então, se você vir essa frase, if he weren't so arrogant, I'd forgive him. Se ele não fosse tão arrogante, eu perdoaria. Então, não está errado. Imagina que você está fazendo uma prova de concurso e ele pergunta assim, qual das orações está incorreta? Aí aparece essa oração lá, em uma das opções. Aí você pensaria, se você não conhecesse essa regra, você pensaria, não, aqui está errado, porque he é o was, não é o were. Mas na oração condicional, if, this is the rule. Esta é a regra, tá? Usar o were para todas as pessoas, tá certo? Aí, na linguagem informal, ou seja, quando as pessoas
não cumprem a regra, né? Se desapercebem da regra gramatical, elas podem usar was, né? Mas na linguagem formal, sobretudo a linguagem escrita, a norma gramatical é were para todas as pessoas. Outra observação, a forma should, né? Que pode ser usada para I e para we, com o mesmo significado de would. So it's not a problem because you see that, né? Você já tinha visto aqui a forma should podendo substituir would. Então é isso que está sendo dito aqui, né? For example, if I knew her name, I should tell you. Se eu soubesse o nome dela, eu diria a você. Eu diria, não é eu deveria dizer a você, porque a gente sabe que should é o verbo dever, né? Mas ele não está com esse sentido aqui. Você observa que é uma condicional e que aqui ele está no lugar de would. Isso é o que acontece também na música que nós teríamos ouvido se a aula fosse presencial. Então, essa forma de should acontece predominantemente para as formas I e we. Outra coisa, unless, ele pode ser usado em lugar de if not, em vez de if not. Look the example. If we don't do something now, global warming will get worse. Se não fizermos algo agora, o aquecimento global ficará pior. Então, veja o que acontece aqui, If we don't do. Se nós não fizermos. Se não fizermos. Aqui, observe que eu tenho a forma unless. E ela substituiu if e don't. Então, unless é o significado de se não. É a condicional negativa. Então, unless também é condicional. Então, prestem atenção a essa palavrinha para você também reconhecer como oração condicional. E, por fim, eu posso usar o when para construir orações condicionais. I feel very good when I go on a trip. Eu me sinto muito bem quando viajo. Então, quando viajo aqui é a condição, né? A situação hipotética aqui, possível, claro. Né? Não é hipotética, é uma situação possível quando eu viajo. Né? Se eu viajo... se eu viajar, eu vou me sentir bem. Então, quando aqui está marcando uma oração condicional, né? Então, pessoal, eu dei a vocês aqui, tentei ampliar bastante o conteúdo de forma bem profunda mesmo, todos os tipos de oração. Eu sei que é muita informação na cabeça, mas como está gravado, vocês podem rever sempre as informações. Então, vamos dar uma revisadazinha aqui, rapidinho. Os tempos verbais empregados em cada oração condicional. Então, eu tenho um modelo de oração condicional que é com simple present plus simple present or simple present plus imperative, tá? Então, para expressar uma consequência verdadeira sempre. Ou seja, dada aquela condição, sempre resulta nisso. For example, iron hurts if it gets wet. O ferro enferruja se ele ficar molhado, né? Aí é o caso das verdades científicas. If you heat ice, it melts. Se você aquecer o gelo, ele derrete. Então, também uma verdade científica. Nesse caso, a gente tem simple present and simple present. Mas se eu quiser dar uma ordem, né? Um comando, aí eu vou usar simple present and imperative. E o imperative vocês vão reconhecer no contexto. Mas observem aqui, né, que nesse caso do simple present, eu tive o sujeito. It, aqui, está marcando o sujeito nas duas orações. Aqui observem que essa oração condicional veio no final, por isso não teve vírgula. E aqui a oração condicional veio no presente, por isso separado com vírgula. Então, aqui os verbos, tem a letrinha S, que marca o simple present, e tem o sujeito. Aqui não tem letrinha S, não tem sujeito, é só o verbo na sua forma básica. If you have any question, send me an email. Pode falar lá no Classroom. Então, se você tiver quaisquer dúvida, mande-me um e-mail. Pode usar aqui, enviar uma pergunta para mim, tá? Particular, que eu te respondo aqui no Classroom. Other example for first conditional.
Agora com outro tempo verbal, né? Simple present plus simple future, para expressar uma condição provável ou possível. If you read the test attentively, you will understand the questions. Então, se você ler o texto atentamente, entenderá as perguntas. Observe, read, you read, verbo no simple present, tem um sujeito aqui. E aqui o simple future com o will fácil de reconhecer, né? A piece of cake. The second conditional, if I had more time, I would do more interactive exercise. Se eu tivesse mais tempo, faria mais exercícios interativos. Então, eu tenho aqui o passado, né? Ele não tá como auxiliar aqui. Veja, é só o passado do verbo, tá? Had more time. Se eu tivesse mais tempo. Ele não tá como auxiliar, ele é o verbo principal. Simple past. E aqui, would do, verbo auxiliar would, verbo principal no infinitivo, marcando aqui a segunda condicional, tá? Que é uma situação, uma condição improvável, hipotética ou imaginária. O outro exemplo, para a gente lembrar da regrinha de were para todas as pessoas. If I were rich, I would buy a house in Florida. Yes, I would buy. Se eu fosse rica, eu compraria uma casa na Flórida. I would buy a house in Amsterdam. This is a beautiful city. Mas eu não sou, né? Então realmente se torna uma situação hipotética. And the third conditional. Terceira condicional eu vou ter past perfect. E aí eu posso ter would have, could have, or might have, and past participle. Tá certo? Então veja que o particípio vai estar presente duas vezes nessa condicional. Tanto no past perfect, quanto depois do verbo auxiliar ou do verbo modal, tá? See an example. If I hadn't broken my arm, I would have continued to play tennis. Se eu não tivesse quebrado meu braço, eu teria continuado a jogar tênis. Né? Teria, would have, teria continuado. Né? E se eu não tivesse quebrado? Então, quebrado é particípio, continuado é particípio. Vai estar duas vezes aqui. Expressa uma condição impossível. Agora se torna impossível jogar tênis porque ele quebrou o braço e aí deve ter alterado a coordenação motora desse braço. If you had told me, we could have done something to help you. Se você tivesse me dito, tivesse me contado, tivesse dito, nós poderíamos ter feito alguma coisa para ajudar você. Poderíamos ter feito. Então, aqui eu tive could have. Na terceira condicional, o verbo to have, né, que é o verbo ter, vai aparecer duas vezes. Ele vai aparecer como auxiliar do past perfect e vai aparecer como auxiliar ou com would have ou com could have. Third conditional. So, this is the if clause, né, das orações condicionais. Vamos fazer um exercíciozinho aqui, acompanhar comigo para ver se vocês entenderam. Nós temos 40 minutos de aula, vamos prosseguir aqui com o exercício. Então, aqui na questão 1, né, como que eu vou completar aqui, ó? If it knows, I stay at home with my family. Então, como é que eu tenho que raciocinar? Aqui eu tenho que observar que o verbo está no simple present. Então, quais são as minhas possibilidades, né, de combinação com o simple present? Eu posso ter simple present mais simple present, mais imperativo ou mais futuro. Então, a oração condicional eu já percebi que está no simple present. Então, o que é que eu vou colocar aqui? Eu tenho a opção de presente aqui? No, I don't have.
Eu tenho a opção de imperativo aqui? Não, I don't have. Mas eu tenho a opção de futuro. Se nevar, stay at home, ficar em casa, né? Então, se nevar, ficarei em casa. I will stay at home with my family, né? Então, aqui seria will. Claro que essa situação se torna possível se você estiver lá no hemisfério norte, onde neva, né? Ou no hemisfério sul, onde neva, se você estiver no Rio Grande do Sul. Mas aqui a gente teria que construir como uma segunda condicional, né? Porque como situação provável no Nordeste não é. Mas, considerando que você esteja no hemisfério norte ou no hemisfério sul, você vai dizer, if it knows, I will stay at home with my family. Então, veja como você está construindo. Por que eu estou ensinando assim os tempos verbais? Porque para quem não tem muito vocabulário, é muito mais fácil reconhecer os tempos verbais do que perceber se é a situação provável, improvável, hipotética, porque aí você tem que ver o sentido da frase. Então, aqui eu tenho presente simples, eu vou combinar com o futuro. Como eu já tenho o verbo aqui, ó, stay, eu só preciso colocar o will. Na segunda frase, if the weather was fine, se o tempo estiver bom, estivesse bom. Observe aqui que eu tenho o passado. Passado. Então, para o passado, aqui a frase informal, né? Porque eu usou was, se fosse formal, estaria were. The weather aqui seria a terceira pessoa substituído por it. Então, if the weather was fine, the team treinar, né? O time treinaria. Então, com o passado, eu vou usar o quê? Would train, né? Não o will train, porque eu não vou usar com o passado, vou usar só com o presente. Would, sim, would train, que é o auxiliar mais o verbo na forma básica. E esse will have aqui, só se have fosse o verbo principal, né? Mas como auxiliar, não. Na terceira, if I had enough time, se eu tivesse tempo suficiente, I would study Spanish, I will study Spanish, or I will not study Spanish. Então, aqui, observe que had está no passado, né? Então, com o passado, eu vou construir a oração principal com would mais verbo no infinitivo. Então, tá aqui, ó, would mais verbo no infinitivo. Quarto, if they had seen you, se eles tivessem visto você, tivessem visto. Aqui eu tenho o quê? Had seen. Então, eu tenho past perfect. Qual é a combinação verbal com past perfect? É o quê? É would have plus participle. Would have e particípio. Ok, pessoal? Então, aqui a opção é letra B. Próximo. If I were you, se eu fosse você. If I were you. Observe aqui a regrinha, né? Então, é o que? Passado. Então, o que é que eu uso como passado? Qual é a combinação verbal que eu faço? Would mais verbo no auxiliar, né? Então, eu vou ter if I were you, I would tell her about it. Eu falaria para ela sobre isso, eu contaria a ela isso, né? Então, aqui, ó, will had é a pegadinha, né? Won't have, de novo, futuro na negativa, né? Futuro na negativa, que se torna pegadinha também. Então, would é a única forma aceitável aqui. If I could, passado de can. Então, aqui a condicional também está no passado, né? Então, o que é que eu faço? Se eu pudesse, né? Eu visit you more often. Visitar você mais frequentemente. Se eu pudesse, eu visitaria. Então, como é que vai ficar visitaria? Com would, né? Se eu colocar will,
Eu visitarei. Se eu pudesse, eu visitarei. Dá certo. Se eu pudesse, eu visitaria com would. Na 7ª questão, if I had studied. If I had studied. Aqui eu tenho auxiliar had e verbo no particípio. Então, isso é o quê? O past perfect. Past perfect eu combino com would have mais particípio. Então, aqui vai ser letra C. Se eu tivesse estudado, eu teria, would have, passado na prova. E a 8ª questão. If you hadn't played, mesma coisa, hadn't played, past perfect. They would have complained. Ele teria reclamado. Se nós não tivéssemos jogado, eles teriam reclamado. Mais duas aqui para a gente treinar. If she arrives safely, we make a donation to charity. Então, aqui eu reconheço, ó, she arrives, que tempo verbal é esse? Simple present, né? Observe aqui a letrinha S, marcando a terceira pessoa, simple present. Então, as minhas opções são simple present, imperative or simple future, né? Então, eu não tenho simple present nas minhas opções, eu não tenho imperative nas minhas opções, mas eu tenho o futuro. Então, vai ser a letra A. É very easy. If you decide to go, if you decided to go. Aí, o verbo aqui é decided. Tá em que tempo verbal? Está no simple past, né? Passado. Então, se você decidisse ir, ou se você decidisse ir, você teria se divertido, né? Have a good time, né? Então, would have a good time. Beleza, pessoal? Então, é isso. É reconhecer os tempos verbais, treinar direitinho as combinações. E aí eu vou colocar um exercício, né? Com outras questões, até um pouco mais complexas do que essa, mas em forma de exercício. Eles vão estar pontuados de 0 a 10, mas é só para você fazer sua autoavaliação, para você ver quanto que você tiraria, né, se fosse a prova, tá? Então, depois de assistir o vídeo, aí você pode relaxar um pouquinho, depois vir fazer o exercício, se quiser deixar para fazer amanhã, quando assistir o vídeo de novo, enfim. Essa semana tá aí o exercício junto com esse vídeo para vocês treinarem, tá bom? Eu vou deixar só uma resposta, tá? Mas eu vou colocar as respostas certas e erradas para vocês fazerem a autoavaliação. Então é isso, Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, estou por aqui.